Olá a todos, tudo bom, gente? Nós estamos aqui em mais um episódio do Criotalks, que é o podcast que está iniciando agora, com um novo assunto da criogênese, com duas pessoas muito especiais. Especiais por quê? Porque trabalham aqui na Crio por anos, dão sangue para nós, atuam em áreas cruciais, né? Uma na área de qualidade e outra na área de coleta. E, para começar, eu quero que elas mesmas se apresentem aqui. Né? Primeiro, a Natália. Né? Obrigada, doutor. Primeiro, obrigada pelo convite, né, por trazer aqui para a gente, para falar um pouquinho mais do nosso dia a dia. Né? Mas eu sou a enfermeira Natália, sou enfermeira obstetra já há 9 anos, mas trabalho aqui na Criogênese como coleta há 11 anos. A gente é patrimônio tombado aqui da Crio. Então, a gente está aqui todo, né, o nosso dia a dia, fazendo coleta, acompanhando os partos. Faço também consultoria de aleitamento materno, acompanho as mamãezinhas aí no pós-parto também. Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso dia a dia com vocês. Não, vai ser muito importante falar com você, porque a área é crucial. Né? Não adianta ter o melhor laboratório do mundo se o produto coletado não chega de acordo, né, aqui no laboratório. E, segundo, uma pessoa também super especial, que é a Cláudia. A Cláudia atua, assim, isso falando genericamente, né, na área de qualidade, mas acho que ela deve esmiuçar um pouquinho essa área, porque é fundamental para a estrutura de qualidade da nossa empresa. Olá, pessoal. Então, eu sou a Cláudia, eu sou enfermeira de formação e hoje eu atuo na qualidade aqui, na gestão da qualidade da Criogênese. Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de poder também falar um pouquinho desse trabalho que é crucial aqui para a segurança do material, da qualidade do serviço que é prestado hoje pela Criogênese. Então, vamos esmiuçar um pouquinho hoje esse trabalho. Muito bem. Bom, boa tarde, né? Tudo bem? Apesar que a gente se viu agora há pouco. Né? Mas, enfim, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, reconhecer o trabalho de ambas, que realmente é muito importante para a Criogênese, não só o trabalho em si, mas a qualidade do trabalho que vocês prestam para a Crio. Né? Então, meus parabéns. Muito obrigado. Obrigada. E eu gostaria de começar perguntando a respeito da coleta. E qual é o método e se isso segue algum protocolo? Sim. Então, aqui a gente faz o nosso dia a dia, essa questão da coleta, ela é muito abrangente, né, se a gente parar para olhar, porque tem vários tipos, né, da coleta em si, mas o que a gente mais aqui coleta é o sangue e o tecido do cordão. E eu até falo que é um momento único, né, que a gente ouve, né, falar aqui tanto. É um momento único que é só no nascimento que a gente pode coletar. Então, a gente aqui coleta em 2 momentos. Então, intraútero e extraútero. Né? Eu até trouxe aqui algumas coisinhas para mostrar, mais para quem não conhece, né, a técnica mesmo da coleta. Então, aqui a gente coleta, né, o sangue do cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical. Então, essa aqui é a nossa placentinha, o nosso modelo. Né? Primeiro, mostrar o bebezinho. Então, aqui, né, no nascimento, a Cláudia segura para mim. No nascimento, o obstetra, né, corta o cordão umbilical e o bebezinho vai para os cuidados com a mãe. Então, ele vai fazer o primeiro contato pele a pele, a gente não influencia em nada disso. A placenta ainda vai estar ligada lá no útero e a gente vai puncionar uma veinha dessa placenta. Então, essa é a bolsinha que a gente usa. Né? Então, a gente vai usar uma agulhazinha, vai puncionar a veia e vai aguardar o sangue vir para a bolsinha. Então, a placenta ela ainda vai estar ligada dentro do útero. Depois, o obstetra vai tirar a placenta e entregar para a gente, e a gente vai tirar o restante de volume de sangue que tem em toda a placenta para ter um maior número de células armazenadas. Tá? Então, é mais ou menos isso. E o cordão, a gente traz toda a extensão do cordão para o laboratório, né, para fazer a coleta do tecido da mesenquimal. Mas é basicamente isso. Assim. A gente pensa que é rápido, né? Mas é muito detalhezinho, assim, no dia a dia mesmo da coleta, que a gente tem que prestar muita atenção. Eu falo da mão, né? Que tem que ter a mão. Que a gente faz o treinamento aqui com as enfermeiras, né? Com as enfermeiras também, os parceiros de fora, e a gente fala muito dessa mão, assim, de pegar uma placenta, de segurar. Eu lembro quando eu entrei aqui, que a primeira placenta que eu peguei,
meu Deus, como é gelatinoso, assim, sabe? Você vai puncionar, a gente está acostumado a puncionar a veia, né, a artéria e tal, e a placenta ela é tão fininha e a gente vai puncionar com tanta delicadeza e qualquer detalhezinho assim errado, pronto, já tem que recomeçar, sabe? Então, era assustador no começo, mas hoje em dia é maravilhoso. Mas, Natália, você falou a respeito aí da técnica e tal, e você não falou nada a respeito da paramentação, da higiene que você tem que ter. Sim, sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que você se prepara para realizar a coleta? Qual a importância disso? É extremamente importante no centro cirúrgico. E a gente até, né, os doutores aqui, a gente fica sendo avaliada também pelos doutores, né, durante o trabalho de parto, assim, na nossa paramentação, porque é realmente importante qualquer tipo de contaminação para as células, né? As células correm risco. Então, a gente faz toda a asepsia das mãos, a higiene das mãos, primeiramente, antes de entrar na sala, depois a asepsia cirúrgica, né? E a paramentação. A gente faz uma montagem da mesa cirúrgica, né? Então, a gente tem os instrumentais. Mesa à parte, uma mesa só para isso, né? A gente pede lá na maternidade uma mesinha, né? Pega lá na maternidade que a gente vai, faz a paramentação com um campo cirúrgico estéreo, uma cubarrinha, uma cúpula, né? As luvas estéreis, e a gente fica paramentado até o momento do nascimento. Então, a nossa paramentação é junto. Às vezes, até circulante de sala olham assim para a gente e falam: por que você está paramentada? Eu, não, porque eu vou entrar em campo e aí eu preciso estar paramentada. Então, a gente, às vezes, se sente assim, eles ficam olhando porque a gente é externo. A gente não está ali com a equipe, né? Eles ficam olhando para a gente, nossa, vamos ver se ela está se paramentando direito, porque é realmente muito importante. É interessante demais. Cláudia, você que trabalha, né, na área de qualidade, em relação à coleta, né, o que, com o conhecimento que você tem hoje, nessa experiência de associações internacionais de qualidade, o que você tem implantado junto com a Natália, a questão de fazer um controle de qualidade para que isso seja cada vez melhor? O que vocês medem? Célula, contaminação bacteriana, enfim. O que é importante nesse aspecto para tranquilizar o cliente? Porque, na verdade, o cliente, o que ele quer? Nós não somos somente uma empresa que coleta, nós queremos proporcionar o melhor produto quando ele precisar usar. Exatamente. Então, nesse sentido, que papel tem a qualidade nesse quesito? O papel da qualidade, ele inicia bem antes da coleta, né? Quando nós vamos preparar o coletador. Então, já inicia pelo fato da própria Anvisa, que regulamenta, né, que tem uma resolução específica para isso, onde o coletador precisa ser um profissional com ensino superior na área da saúde. Além disso, nós precisamos cadastrá-lo no nosso sistema, nós solicitamos documentações específicas para ter certeza de que esse profissional é credenciado, é cadastrado na associação dele, e ele passa por um treinamento. Hoje, nós temos uma plataforma onde tem os vídeos que são disponibilizados para esse profissional. Ele passa por esse treinamento. Após o término, ele realiza uma prova, onde ele precisa acertar pelo menos 80% das questões que estão lá. E, ao finalizar, ele passa por nossa equipe técnica, nossa equipe de enfermagem, que é para tirar todas as dúvidas que ele ainda tem referente à coleta. Isso vai garantir que esse profissional esteja capacitado para realizar o procedimento. Então, a gente tem a preocupação de realizar um treinamento anual com todos os nossos coletadores, tanto os internos, porque nós devemos lembrar também que aqui em São Paulo nós temos uma equipe fixa, que é até um diferencial dos outros bancos. Nós temos enfermeiras que são fixas da nossa empresa, não são freelancer, como a grande maioria, né, dos bancos trabalham. Então, eu tenho enfermeiras hoje que trabalham conosco há 14 anos. A enfermeira mais jovem que eu tenho na equipe tem 6 anos. Então, isso também faz com que elas tenham mais mão, que a gente estava falando agora, na coleta, em perceber a quantidade de volume, para ter um maior número de células, o monitoramento que a gente realiza com a gestante antes do parto, que nós acompanhamos desde o momento que o cliente fecha a coleta. Então, nós realizamos um monitoramento com essa gestante até o dia do parto, para saber se houve alguma alteração durante a gestação, se ela tomou alguma medicação, se teve alguma intercorrência. E nós deixamos sempre um canal disponível para essa mãe, para essa gestante, entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida. Nós precisamos também de uma autorização do médico obstetra dessa cliente, que vai nos autorizar a entrar em campo. Então,
para a nossa enfermeira entrar e poder fazer essa coleta, exige uma autorização do obstetra, né, para realizar. E aí, após essa coleta, então, assim, as meninas chegam normalmente, as enfermeiras chegam normalmente com 1 hora de antecedência para realizar essa coleta. Durante o processo da coleta em si, nós realizamos também uma coleta que é de uma sorologia, que é uma exigência da Anvisa, onde são realizados vários testes após a coleta. E nós temos um controle de temperatura também no transporte desse material, que é para garantir uma viabilidade das células que estão sendo transportadas. Chegando na criogênese, aí nós temos diversos testes que são realizados em laboratório, que é para garantir realmente a qualidade do produto que vai ser armazenado para aquilo que o senhor acabou de falar. Porque qual é a grande importância de tudo isso? É a gente ter certeza que, no momento que o nosso cliente for precisar desse material, ele esteja numa qualidade adequada, como já aconteceu, nós utilizamos, né, o material, e saber que eles são avaliados por outra instituição. Esse material, quando é utilizado para transplante, ele é avaliado novamente. Então, ele precisa ter qualidade específica, inclusive de transporte exterior. São qualidades internacionais. Nós temos 2 certificações hoje, que é a ABB e a ISO, que é a nossa ISO também, ela é internacional, que vai garantir que esse material possa ser transportado e possa ser utilizado em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, são vários. Eu acho muito legal isso. Acho nessa questão também, a gente estava falando do monitoramento que nós, né, enfermeiras, fazemos depois que a cliente decide, né, em coletar, decide em armazenar, a gente faz esse acompanhamento, né, desde da primeira ligação, e às vezes a gente, com essa mesma cliente que eu conversei durante meses para fazer esse acompanhamento, é a mesma cliente que eu vou lá fazer a coleta no parto dela. Então, elas se sentem seguras, sabe? Sim. Com isso da gente estar aqui há tanto tempo. Eu já fiz o meu primeiro bebê. Nossa, você fez do meu segundo bebê. Você fez o meu... Isso é muito legal, sabe? É gratificante para a gente estar acompanhando tudo isso. Ou, aqui a Criogênese também, ela faz o acompanhamento pós-parto. Então, né, nossos clientes daqui de São Paulo têm a garantia, né, se quiserem, de uma enfermeira obstetra para fazer a visita domiciliar. Então, às vezes, a gente vai... Aquela cliente que eu acompanhei há tantos meses, vou conhecer o bebê, vou auxiliar na amamentação. Então, isso é muito, muito legal, assim, essa qualidade que eles tanto prezam, né, de ter esse... do começo ao fim, sendo acompanhado por nós. E a gente vê nas pesquisas, né, até os coletadores, que a gente tem os coletadores quando a gente vai fazer o treinamento, eles elogiam muito a nossa plataforma de treinamento, os vídeos, porque dá segurança para eles, né? Não estão aqui no presencial porque, sei lá do Mato Grosso, mas ele se sente seguro porque ele fez todo esse treinamento de qualidade com a gente, sabe? Então, isso é bem legal. E a forma que a gente mensura isso também é através das pesquisas de satisfação que a gente tem dos nossos clientes, onde é baixíssimo. O nosso índice de reclamação e satisfação é baixíssimo. A maioria, a gente sempre recebe elogios pelo serviço que é sempre prestado. Legal. E nesse tempo todo, você já viveu alguma situação assim diferente na hora do parto, na hora da coleta? Alguma coisa que tenha chamado sua atenção? Enfim, foi diferente do habitual? A gente passa por cada parto, assim, diferente, assim, uns partos assim que a gente não espera, sabe? Olha, já fiz coleta no pronto-socorro, que a paciente chegou nascendo, e aí eu percebi que estava nascendo, consegui pegar uma mesinha, paramentar tudo rapidinho e fazer a coleta. Então, deu tempo. Olha, por exemplo, a gente está fazendo uma coleta, estou terminando, liga, olha, a mãe está com 9 centímetros na sala do lado, corre para a sala do lado. E é bom porque a gente, né, conhece o pessoal da maternidade, eles nos ajudam muito. Então, eu falo para as meninas, olha, eu vou ter outra lá na sala 4, vai ajustando para mim. Então, é muito legal, assim, e assim, tem trabalho de parto também que eu acho surpreendente, né, que às vezes a paciente está com 2 centímetros, 3 centímetros, e a gente está tranquila. Aí grita porque não está nascendo. Então, a gente corre. A gente brinca, né, que aqui não pode ser cardíaco. Não dá para trabalhar com parto, com coleta de células-tronco e ser cardíaco, porque Essa assim cena não aguenta. a gente treme, assim, está nascendo, a gente está tremendo, sabe? Você sabe que essa pergunta do Luiz é interessante. Eu não sei se o Luiz vai lembrar de uma coisa diferente que aconteceu conosco. Foi um cliente que entrou em contato, e a gente achando que o contato seria somente para tirar dúvidas.
Dias depois chega uma placenta. A placenta mesmo chega dentro de uma caixa. Ai, nossa. Então, para esse cliente, na época, era no início, né, onde não tinha muita informação sobre esse assunto, esse cliente mandou a placenta para a gente coletar o sangue no nosso laboratório. Eu passei por isso também. Lembra de um cliente? Teve um cliente que ligou aqui para a gente, olha, eu quero coletar assim, assim, assado. Eu acordei aqui num saquinho, o cordão. Você vem buscar? Meu Deus, como assim? Eu fui lá para ver, né? Cheguei na maternidade, ele pegou uma sacolinha de mercado, colocou o cordão, amarrou e, ai, dá para coletar. Eu não tenho como, expliquei tudo para ele, né? Enfim. E nesse sentido de esclarecimento, né, o que você tem algum comentário de dificuldade ou não? Se tem diferença fazer uma coleta e até explicar nessa diferença, né, de um parto que é normal, entre aspas, vaginal, ou de um parto que é cesariana? Tem diferença? Eu acho que as mães devem ter essa dúvida, né? Ah, sim. Outra coisa, talvez, é assim, pô, será que coletar o sangue do cordão do meu filho não vai fazer falta para ele? Ou vai trazer algum problema para a minha própria fase puerperal? Né? O que você viu em toda a sua vivência de 11 a 14 anos aqui? Você já teve alguma intercorrência? A gente ouve muito, né? Assim, dói. Primeira, né, pergunta delas, assim, vai doer no bebê? Vai doer em mim? E aí a gente sempre tem que falar, não, a gente só vai usar o cordão e a placenta, você, né, não vai sentir nada, o bebê não vai entrar em contato nenhum com a gente, ou com a agulha, ou nada disso, porque elas têm bastante medo disso, né? Mas assim, o diferencial do parto normal e do parto vaginal, eu sou muito tranquila quanto à escolha da mulher, né? Hoje em dia eu falo que a medicina avança tanto para a mulher poder escolher. A gente sabe que tem umas loucuras por aí, mas é a opção da mulher, o parto normal ou vaginal. Então, a medicina evoluiu muito. Se eu quero o vaginal e está ocorrendo tudo bem, está tudo bem para o bebê, a coleta não vai, né, atrapalhar no momento do parto. A gente fica sempre bem discreta, assim, se for parto normal durante muitas horas de parto, a gente vai trocando de enfermeira. As clientes sempre falam para a gente assim, nossa, nem percebi que você estava lá esse tempo todo. E aí a gente aparece para mostrar a coleta para elas, porque a gente realmente não influencia mesmo no parto, sendo normal ou cesárea, sabe? É bem tranquilo. Eu imagino também que tem uma dúvida que é referente ao clampeamento tardio, né? Que de alguns anos para cá houve foi uma mudança, na verdade, né? Porque pensando que 11 anos que eu trabalho na criogênesis e não foi sempre assim. E de uns anos para cá começou mais uma mudança mesmo no parto e essa preferência de ter o campeamento tardio, e isso acabou entrando num conflito com a coleta de células-tronco. E hoje o que a gente vê? Que não, é possível realizar tanto o campeamento tardio com a coleta. E isso não vai impactar na saúde do seu bebê, né? Inclusive, existem muitos trabalhos já publicados, existe uma concordância já da Sociedade Americana de Pediatria, tem vários trabalhos publicados, onde 1 minuto de clampeamento tardio é o suficiente para essa criança. E pensando em crianças que são a termo, né, que estão nascendo aí com 39, 40 semanas, é o suficiente, nem tem necessidade de um tempo maior. E 1 minuto não impacta na nossa coleta. Então, hoje, inclusive, os obstetras também já estão tão acostumados com a nossa equipe, porque isso faz diferença, sim. O fato das nossas enfermeiras já estarem há tanto tempo realizando esse procedimento e conhecerem as equipes que estão na maternidade, hoje elas já chegam, né, na maternidade, é você... essa paciente quer campeamento tardio, 1 minutinho, tá bom? Não, sem problema, doutor. É o que elas sempre estão passando para a gente. E a gente realmente não vê esse impacto no nosso resultado do material. Então, hoje a gente fala que assim, o parto é realizado de acordo com o que o cliente quer. Então, se ela quer o campeamento tardio, ela vai ter. Se ela quer a coleta, ela vai ter. Se ela quiser as luzes, a música... Ou o pai cortar o cordão, porque às vezes ela tem o desejo, né? Está no plano de parto dela, que o pai corte o cordão. A gente só pede para avisar antes, né? Porque a gente tem que paramentar esse pai também, para ele poder cortar o cordão. Não influencia para a gente na coleta. Então, o parto em si, o modelo, né? O sonho dela de parto, não muda para a coleta. Então, é muito importante elas ficarem, né, atentas a isso, sabe? Uhum.
E a gente tem esses partos, né? Mais doidos. Eu brinco que no começo, até uma das nossas enfermeiras, né, a Érica, ela sempre se emocionava muito em todo parto quando a gente estava em treinamento. E hoje em dia, assim, às vezes eu vou em coletas de amigas, e aí o bebezinho está nascendo e todo mundo lá, e eu não estou olhando para o bebê nas fotos, eu estou olhando para o cordão. Parece, né, nossa, não está sensível com o bebê? Não, é que eu tenho que olhar o cordão, se não olhar o cordão não vai dar, sabe? Então, é muito gostoso, assim. E, às vezes, tem alguns partos que marcam bastante a gente, né? Tem um casal homoafetivo que teve uma barriga de aluguel, né, uma barriga solidária, e a barriga solidária foi a própria irmã. Então, assim, foi um dos partos que me marcou bastante, assim, a própria irmã sendo a barriga solidária, né, do casal, e foi lindo, assim, a gente acompanha esse casal até hoje, e é muito gostoso, assim, estar nesse momento, participar de tudo isso. É bem diferente da maioria. Pensando na área da enfermagem, pensando nas colegas que trabalham em UTI, em oncologia, que você lidar com a morte o tempo todo não deve ser fácil, nós somos exatamente o contrário. Sempre momento feliz. Nós estamos sempre num momento feliz da família. Então, é muito diferente, né? Gostoso. Isso é bem gostoso. Eu lembro também das minhas primeiras coletas, eu paramentada, e era um parto, assim, eu nunca esqueci esse parto, porque eu estava paramentada, esperando o médico tirar o bebê, todo mundo começou a chorar. Todo mundo começou a chorar no parto. E eu travei na hora, porque assim, a lágrima começou a cair, eu paramentada, como que eu vou enxugar? O óculos embaçou. E meu Deus, eu vou ter que entrar em campo, meu óculos está embaçado, eu tenho que parar de chorar, pense em outra coisa. Por muita coisa, Pense né? em outra coisa, porque... E até falando nessa questão da barriga solidária, fertilização em si, que o tanto que aumentou hoje em dia a fertilização, que a gente sabe que, né, a taxa de natalidade vem caindo, as pessoas têm engravidado mais tarde, e isso tem dificultado muito a importância mesmo da coleta, né, das células-tronco, porque é um material genético 100% compatível com o bebê. Então, se você parar para pensar o tanto que você lutou para ter esse bebê, o tanto que você, né, ele é desejado, e aí você deixa esse material, né, pronto para o uso, para você não precisar passar por uma fila de doação, por uma fila de compatibilidade. Então, tem tantos momentos de alegria na gestação, e eu acho que vale a pena a gente se preocupar com isso, sabe? Eu falo muito para gestantes, assim. Às vezes, a gente fala, né, tem chá revelação, chá de bebê, chá, tanta coisa, enxoval, e gasta-se horrores. E aí não pensa na coleta, sabe? Não pensa que, às vezes, se economizar aí R$1.000 numa mesa, sabe, assim, porque eles têm, a gente faz curso para gestante, né? Então, em algumas maternidades a gente vai, conversa sobre a coleta, e nos cursos a gente sempre tem essas perguntas, assim, nossa, qual é o valor? É absurdo? Né? Fala para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso? E a gente fala, não, é muito mais barato do que você pensa, sabe? Então, acho que também vale... Isso é uma coisa realmente que, assim, o fato, principalmente, acho que quando a gente mostra o nosso laboratório, é muito tecnológico, falar de células-tronco ainda, mesmo hoje, ainda é algo que as pessoas pensam que é inacessível. E aí, quando entra em contato para saber o preço, se é possível, aí fala, nossa, mas eu tinha outra ideia. Né? Anuidade, eles acham que é mensalidade. Na verdade, é uma anuidade. É verdade. Praticamente é quase que um maço de cigarro, menos de um maço de cigarro por dia. Eu falo maço de cigarro porque muita gente acaba ainda fumando, fuma, e é né? uma coisa que até faz mal para a saúde. Né? Eu acho que o doutor deve passar muito por isso, assim, né? O doutor na frente disso, né? Os doutores, quando vêm perguntar para vocês, assim, sobre isso, né? Não, sim. A pessoa imagina outro preço, né? Parece que é uma coisa que é inatingível, né? E não é, né? Se você for ver, é um preço bastante acessível. Já foi mais caro até. Se a gente dolarizar isso, isso caiu, eu acredito que para 30% em relação à época que a gente começou. Então, está muito mais acessível. O doutor, lembra quando fez a sua primeira coleta, assim, de célula-tronco? Assim? Sim, foi há mais de 20 anos, né? Na verdade, eu comecei a coletar, não foi nem... foi no Hospital das Clínicas, né? Quando começou o projeto do Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical. Porque a Criogênesis praticamente começou junto, né? E a gente fez as primeiras coletas lá.
no setor de obstetrícia do Hospital das Clínicas. E era uma coisa nova, né? Era uma coisa muito legal, né? E aquilo lá, obviamente, a gente pensou, puxa vida, se é um material que a gente pode deixar de jogar fora, porque hoje joga no lixo, né? O fato é esse. E garante a genética de cada família, por que não? Sim. E o que mais fomentou a gente na época foi que grande parte das famílias que tinham essa ideia de preservar a genética da própria família mandavam para os Estados Unidos. Para que mandar para os Estados Unidos se a gente teria uma estrutura, tinha condições de fazer uma estrutura no Brasil? Né? Ah, não sabia disso. Que legal. E em relação a isso, pegando esse gancho, eu queria que a Cláudia falasse um pouco a respeito da certificação internacional. Qual a importância, o que mudou, como era, como é hoje? Sim. Escrever um pouco, discorrer um pouco sobre isso. Nós temos a ABB, né, que é uma certificação específica, né, para bancos de sangue, terapia celular. E, assim, pensando no lado... porque, assim, hoje a gente falar de certificação, às vezes fica banalizado falar em certificação. Eu já trabalhava com certificação de qualidade para a área da saúde, né? Sempre trabalhei desde os 15, 16 anos de idade, que eu já fui para a área hospitalar. Mas aqui na Criogênesis tem 11 anos, né? E eu entrei trabalhando com a coleta de sangue de cordão. E depois que eu fui para a área da qualidade. E aí a gente vê que, assim, para o cliente, o que isso impacta na certificação, né? O que muda? Porque, assim, se nós formos analisar aqui, para você ter um banco de sangue de cordão umbilical, existe uma resolução da Anvisa. A Anvisa ela vai descrever o que você precisa ter de documentação, o que você precisa ter de equipamentos e de treinamentos. Mas, para você elevar um pouco esse nível, você procura uma certificação. E aí, nessa área, até hoje, inclusive, o que nós temos bem específico, né, para essa área é a ABB e a FACT. A ABB é a mais antiga, né? Ela já está há muitos anos no mercado, está bem consolidada e ela cuida bem dessa parte de sangue, de terapia celular. E nós temos também a FACT, que é a europeia, que ela cuida mais... A ABB americana, é isso? A ABB americana e a FACT europeia. Nós, na época, tivemos essas duas opções e foi escolhida a ABB exatamente pelo fato dela já estar mais tempo no mercado. Como é que funciona do lado prático para o cliente? Então, assim, hoje, para a gente ter uma certificação americana, os nossos protocolos, os nossos procedimentos precisam ser equivalentes aos americanos. Então, quando a gente fala que eu tenho uma certificação americana, não é igual uma nacional, não adianta, não dá para comparar. Por quê? Quando a gente tem que fazer os procedimentos como os americanos, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter... E não é só o equipamento para fazer o procedimento, eu preciso ter um outro de reserva, de backup. Porque se esse equipamento para, eu preciso ter outro para continuar, eu preciso qualificar os fornecedores que vão fornecer um produto para mim. Então, eu preciso qualificar os meus produtos que são críticos. Eu preciso ter garantia de que eu vou ter fornecimento desses materiais. Então, a gente qualifica o fornecedor. Eu preciso garantir que eu tenho equipe adequada para poder funcionar toda a empresa, seja na equipe de coleta, na equipe de atendimento e no laboratório também. Que mais? Eu preciso ter contrato de manutenção dos nossos equipamentos. Então, assim, são vários quesitos que são solicitados que sobressaem a Anvisa. E aí nós precisamos contemplar todos eles. A certificação, nós passamos a cada 2 anos. Então, eles vêm avaliar o nosso laboratório, a nossa coleta. Eles passam alguns dias aqui na empresa, avaliando desde o início de quando o cliente fecha a coleta até o momento da criopreservação. Então, todos os passos. Nós recebemos normalmente 2, 3 auditores, onde um vai avaliar toda a parte documental da empresa,
Então, quando eu digo documental, é desde um treinamento que é feito, de um certificado de formação de um profissional, de um contrato de manutenção, de um contrato com o fornecedor. Então, assim, são dias vendo documentos. Todas as... Até a maternidade, né? Acompanhar uma coleta na Lembra maternidade. do hospital? Eu lembro das primeiras das primeiras auditoras, né? As primeiras auditoras que vieram, que acompanharam a gente, né? Fazer uma coleta lá no hospital. E aí eu lembro que quando ela entrou na maternidade, assim, ela ficou abismada. Porque eu não sei que ideia que ela tinha aqui do Brasil, assim, das maternidades do Brasil, que ela achou que era casa de parto, era uma coisa assim, né? E ela ficava, assim, maravilhada com a maternidade, com a estrutura da coleta em si, sabe? Porque eles têm essa ideia que a nossa qualidade não é comparada a eles, mas quando a gente mostra, né, faz todo esse trabalho da qualidade, assim, a gente vê que nossa maternidade, nossa coleta, tudo... Tá, é equivalente mesmo. Hoje, nós conseguimos garantir que tanto a nossa coleta, quanto o nosso processamento, quanto o armazenamento do nosso material, ele é todo realizado de acordo com os padrões internacionais, com os padrões americanos. E aí, por conta disso, inclusive, nós conseguimos encaminhar esse material para qualquer lugar do mundo, é autorizado, né, a ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Nós, inclusive, já tivemos a experiência de mandar toda a nossa documentação para a Universidade de Duke, que era um cliente nosso que a princípio ele estava querendo utilizar o material que estava armazenado conosco, mas foi numa época, infelizmente, que teve um aumento muito grande do dólar. E aí, para ele, ficava muito difícil quando ele soube que ele precisava ficar pelo menos 1 ano nos Estados Unidos. A família dele ia precisar ficar nos Estados Unidos. Mas o que foi interessante para a gente foi saber que toda a nossa documentação, nosso material, foi aprovado pelos americanos. Estava tudo certo. E o que assim, foi interessante saber que vocês têm alguma certificação americana? Foi a pergunta inicial. É a primeira, né? Temos a ABB. Então, já sabe que o material vai ser coletado, processado, armazenado nos padrões deles. Isso, para a gente, é muito interessante de saber, né? Que funciona. E para o cliente também, porque não é só um certificado na parede. Existe toda uma mudança de comportamento na instituição. Eu peguei desde o início, então eu sei como que funciona, como foi alterado tudo para chegar nessa certificação. Então, quantos treinamentos, quantos procedimentos foram alterados e foram melhorados, inclusive, né? Que a gente vai melhorando a cada certificação, nós melhoramos um pouco mais. Que às vezes são coisas. É interessante de vir alguém de fora avaliar o seu serviço, porque como nós estamos diariamente imersos, né, naquele procedimento, quando vem alguém de fora, vocês não pensaram em tal coisa? Poxa, não pensamos. Isso é legal para vocês isso. E aí a gente muda esse procedimento e, poxa, realmente ficou muito melhor. Infelizmente, sabe o que mais me preocupa, Cláudia e Natália? É a teimosia nossa, né, meu e do Luiz, em insistir em investir um alto valor para manter por 12 anos uma qualidade internacional aqui. E isso me preocupa e até eu queria uma opinião de vocês, porque muitos clientes ligam para nós falando assim, nossa, mas por que o Banco X, que é concorrente de vocês, tem um preço menor? E nitidamente a gente vê, pela bibliografia daquele banco, que muitas vezes sequer tem um reconhecimento nacional, quiçá um reconhecimento internacional. Exatamente. E a gente sabe que o investimento na Associação Americana envolve investimento alto. E isso repercute, claro, no preço final do produto, que é um produto que vai ser certificado a ponto de ser aceito em qualquer lugar do mundo. E você acha, você voltaria atrás, então, para que você equiparasse o valor dos nossos produtos aos bancos de cordão que tem por aí, para poder vender mais? Não. Você voltaria atrás Não. ou manteria o controle de qualidade internacional para oferecer um produto bom quando o cliente precisa? Qual esse impacto você sente na qualidade do produto? Sinto em poder deitar à noite com a minha cabeça tranquila no travesseiro, em saber que no dia que o cliente precisar daquele material, ele vai ter um material de qualidade para poder utilizar. Então, isso é difícil para o cliente. É difícil passar para o cliente essa ideia de que Exatamente. o barato hoje pode sair caro, não, pode custar uma vida. Né? Exatamente. E não tem volta.
Não tem o que fazer. Se esse material, no momento que ele for ser utilizado, ele está inviável, acabou. Às vezes é a última chance daquele cliente, né? Porque normalmente a gente sabe que um transplante não é feito à revelia. Normalmente é feito vários tratamentos iniciais e aí, por último, vamos tentar um transplante. E aí, nesse momento, você descobrir que o material não vai ser utilizado, é uma frustração. Eu não consigo imaginar essa frustração para o cliente. Mas eu entendo essa dificuldade de passar isso. Porque, às vezes, o cliente, quando ele entra em contato, ele só... É assim, todo mundo deve fazer do mesmo jeito. Então, por que eles estão cobrando mais caro? Não, vou fazendo mais barato mesmo, porque é coleta de células tronco. Eu estou fazendo, mas eu acho que eu nunca nem vou usar. Mas e se for usar? É esse que é o questionamento que o cliente precisa fazer. E se eu for utilizar? Realmente é o melhor material que eu estou armazenando? Uma coisa que a gente percebe bastante hoje é com relação ao armazenamento do tecido do cordão umbilical, que a gente vê que os outros laboratórios eles estão armazenando, às vezes, um cordão in natura ou apenas uma parte do cordão e o restante in natura, porque existe um custo elevado para fazer esse processamento. Vocês mais que ninguém sabem disso. Só que nós temos uma preocupação muito grande exatamente com isso. Na hora que esse cliente for utilizar esse material, ele quer a célula. E se não houver crescimento dessa célula no momento que ele vai utilizar? Como fica essa situação? Eu realmente não sei. Eu sei que na criogênese nós não fazemos. O que nós fazemos é exatamente, chegou o material, ele vai para a incubadora, nós vamos fazer a expansão celular, ele vai ser armazenado já como célula, não como cordão. Porque no momento que o cliente precisar desse material, ele está à disposição para utilização. E você poder dormir com a sua consciência tranquila não tem preço, né? Eu falo até assim, a gente faz visita, né? Às vezes os clientes vêm aqui, vêm conhecer o laboratório, e eu brinco assim, até isso daqui, ó, que é uma etiqueta, né? A gente fala uma etiqueta de código de barras, que parece uma coisa muito simples. Mas se não for de qualidade, uma etiqueta dessa, no momento que ela entra em contato com o nitrogênio, se ela soltar, eu não sei de quem é essa amostra, eu não sei o tempo que ela está guardada. Então, se eu quiser, como a Cláudia falou, né, por causa dessa certificação que a gente tem, quiser levar para outro país para fazer o transplante, com esse simples código de barras, eu tenho todo o histórico dessa paciente. Desde quando ela ligou aqui para a gente, os monitoramentos que a gente fez da gestação, o acompanhamento dela do parto. A gente tem todo o histórico através de um códigozinho de barras que ficou aqui anos congelado, sabe? Então, é um pedacinho de papel que, se não tiver qualidade, vai destruir todo o material, assim. Então, eles têm que ter essa ciência, dessa importância, assim, de tudo que a gente faz no dia a dia, o quanto é importante para o material deles, né? Mesmo para eu mudar um procedimento, até para uma etiqueta, por exemplo, que eu vou utilizar, eu preciso validar essa etiqueta. Então, ela vai ficar num tanque de nitrogênio por um tempo, para a gente ver se realmente ela aguenta. Então, existe custo para tudo. Se eu for mudar um procedimento, eu preciso validar, então eu vou precisar de amostras doadoras para validar todo o procedimento. Deu certo, então, a partir de agora, a gente começa. E é feito toda uma documentação em cima desse material, né? Dessa validação desse processo. Um equipamento novo que a gente compre, ele não chega aqui e a gente já inicia. A partir de amanhã a gente já começa a usar essa nova centrífuga. Não, não é assim que funciona. Eu preciso validar essa centrífuga, então eu vou precisar fazer testes com ela, com material, do mesmo tipo de material que a gente vai fazer depois do nosso cliente. Então eu preciso de doações de amostras, onde eu vou fazer testes, tem que dar o mesmo resultado, tem que comparar com o que eu já utilizava. Deu certo, isso leva meses às vezes. Então, eu compro hoje um equipamento que eu vou começar a usar, às vezes, só daqui a 2, 3 meses. Isso é um custo para a empresa. E o cliente não sabe disso. Ele sabe que ele tem um material de qualidade. Mas o quanto de custo teve para ele ter esse material de qualidade, quanto de treinamento a gente oferece para a nossa equipe técnica, o pessoal do laboratório, quantos congressos, quantos cursos, quantas pós-graduações, quantos mestrados, quantos doutorados foram feitos, para hoje a gente ter essa qualidade que é fornecida para os nossos clientes, ele não tem conhecimento, né? É só visitando para saber. Por isso que a gente até estimula a visita, que não é um hábito dos nossos clientes. Ele conhecendo a estrutura, conhecendo a equipe, ele consegue dimensionar melhor.
Isso. E tem cliente que vem visitar assim todo ano, assim, tem armazenado aqui 10 anos. Há 10 anos ele vem no mesmo lugar. Mas tem cliente que vem só para conversar com o doutor, né? Não, preciso ir conversar com o doutor, né? Não é? Então a gente sente que eles se sentem acolhidos, assim. A gente tem uma brinquedoteca aqui na Criogênesis. Aí traz os filhos para ver as células, né? Para vir ver quando você nasceu, eu estava aqui. Então é muito, muito gostoso isso, né? E, na opinião de vocês, então, o que você deveria observar antes de contratar um banco? O que você deveria olhar que esse banco tem ou de que maneira faz para que você opte por A, B ou C? Eu acho que a primeira coisa é se ele tem registro na Anvisa, né? A gente tem que pensar primeiro num nível básico nacional, porque se um banco não tem nem registro na Anvisa, alguma coisa não está de acordo. E, em segundo lugar, se ele tem uma certificação internacional, ABB, de preferência, porque é o que vai te permitir depois transportar esse material para qualquer lugar do mundo. A gente não pode pensar só a nível nacional. Qualquer banco aqui no Brasil, ele vai conseguir fazer um tratamento no cliente. Mas quando a gente pensa em um tratamento fora do país, aí começam as exigências que os clientes não sabem. É esse que é o problema. Ele só vai descobrir na hora que ele for utilizar. Então, qual a orientação que eu dou? Procure um banco que tenha uma certificação internacional, de preferência ABB, ou que seja a FACT. É que a FACT hoje está mais voltada para terapias avançadas, né? Em CARTCEL. Mas a ABB não. A ABB tem tanto CARTCEL quanto os bancos de terapia celular. Então, procure sempre um banco que tenha uma certificação internacional, porque eles vão estar nos padrões americanos, o processo vai estar de acordo com os padrões americanos e você não vai ter dificuldade nenhuma para poder transportar esse material. E o outro hospital receber esse material, que o problema também não é só transportar, é a unidade do outro país querer receber esse material. Sabendo que ele tem uma certificação, ele sabe que foi feito nos mesmos protocolos. Aí, assim, acho que da nossa parte, assim mesmo, se eu fosse uma gestante que estivesse procurando um banco, né, para aguardar, eu procuraria esse tipo de atendimento, assim, de 24 horas, porque a gente sabe que o parto, né, é a qualquer momento. Então, assim, ter a tranquilidade de eu simplesmente vou ligar, vai ter alguém lá para me atender, eu estou indo para o hospital, que vai ter alguém lá me acompanhando minhas 12, 18, 20 horas de trabalho de parto, porque é um único momento que tem para coletar, né? Que é só quando a gente corta o cordão, é o momento que a gente tem para coletar. Então, assim, eu acho que isso me traria segurança, assim, de ir visitar, como a Cláudia falou, vem conhecer os nossos tanques, assim, o monitoramento de cada tanque. Toda vez que eu vejo, assim, nas visitas, a gente tem clientes que fazem o parto aqui no Brasil, né, têm o material armazenado conosco e vão embora para outros países. E todas as vezes que eles vêm visitar familiar, ou eu vou lá na Criogênesis, e aí eles vêm aqui e se sentem seguros, sabe, de ter aqui o material deles armazenado. Então, acho que se eu fosse gestante, tivesse que procurar, eu ia procurar essa segurança, assim, do monitoramento, de ter aqui esse acompanhamento das células, sabe? E fechando, assim, vamos ver na parte prática, né? Vocês falaram de ABB, qualidade nacional, que eu coleto de acordo com os protocolos. Vamos para o tiro final. A ABB visita a gente há 12 anos. Em algum momento eles já reprovaram a criogênese? E a segunda questão, quando nós liberamos o material real, o produto que saiu daqui, e que foi para um grande hospital, por exemplo, o Sírio, o Libanês ou o Einstein, que são os grandes hospitais de qualidade no Brasil. O material que vocês enviaram para eles foram reprovados, aprovados? Uhum. Em que situação nós vivemos em termos reais mesmo? Uhum. Olha, esses 11 anos, desde o início, né? Então, 11 anos que eu trabalho na Criogênesis, nós temos acreditação todo esse tempo. Nós nunca fomos reprovados. É lógico que existe não conformidades que eles identificam, mas não conformidades que a gente consegue facilmente corrigir, né? Mas nada que perca uma acreditação. Isso foi muito tranquilo todo esse tempo. E nós já tivemos amostras liberadas que foram avaliadas por grandes hospitais e foram utilizadas,
pelos pacientes, crianças, inclusive, e que foram aprovadas, foram transplantados. O material foi utilizado, né, nos pacientes e, graças a Deus, o que a gente tem de informação é que as crianças estão bem, estão vivas, estão com saúde, estão com a família super bem. Eu imagino que, para esses pais, deve ser assim... eu, como mãe, eu imagino que eu pensaria dessa forma, né? Graças a Deus eu armazenei, porque na hora que eu mais precisei, eu tinha o material. Eu imagino que eles devem pensar a respeito disso dessa forma. Eu pensaria, né? E então nós fomos, sim, avaliados, tanto por outras instituições quanto pela acreditadora. E em ambos nós passamos com louvor, graças a Deus. É legal, porque quando os auditores vão dar o relatório final, né, vão falar da parte final, assim, eles sempre elogiam muito. Assim, eles ficam procurando realmente pelo em ovo para poder falar que é uma não conformidade, porque realmente, né, passa assim. A gente bem, preza muito, né? Tenta fazer um trabalho realmente sério, não é um trabalho para inglês ver, né? Eu me lembro que quando eu comecei com vocês, eu fiz uma pergunta, né? Acho que foi para o senhor até que eu fiz. O senhor quer uma certificação que gere realmente impacto para a empresa, que traga mudanças, ou uma certificação para inglês ver, só um certificado lá na parede? Não, eu quero que traga mudanças que tenham impacto. Eu falei, então a gente vai ter. E realmente, eu imagino que para vocês deve ter sido uma mudança bem grande, bem grande. Mas valeu a pena muito também. boa, Se adaptar, né? sem dúvida. Mas eu digo que, assim, essa acreditação não é algo que se consegue sozinha. Não foi uma acreditação da Cláudia, não foi uma acreditação do Dr. Nelson e do Dr. Luiz, né? Se todo o time não estiver engajado realmente em conseguir essa certificação, eles não conseguem. Porque a equipe inteira se empenhou muito para isso. Houve uma mudança realmente de comportamento, de mentalidade, de acreditar que era possível, e foi muito feliz, né? A nossa primeira acreditação foi algo muito emocionante, porque era algo que realmente todo mundo queria. Então, todo mundo se empenhou muito, investiu muito e conseguiu. Foi emocionante aquele dia. Não, toda vez é uma emoção, né? Sempre. É tão duro conseguir, né? É tão árduo, necessita tanto investimento pessoal quanto financeiro. E, como você falou, sempre tivemos sucesso, então realmente é gratificante. É isso aí, eu gostaria que, se vocês quiserem dizer alguma coisa para encerrar, desde já agradeço mais uma vez a colaboração de estarem aqui e a qualidade profissional de vocês. Obrigada. Quer falar? Não, então, eu acho assim, a gente, né, sentou aqui para falar um pouco, né, do nosso trabalho, do que é coletar, assim, da gratificação que eu tenho de estar aqui com vocês há tantos anos e o quanto é maravilhoso trabalhar aqui. A gente é suspeita a falar, porque a gente vê hoje em dia todo mundo, né, pelo menos na área da enfermagem, a gente fala que é um ciclo tão grande de enfermeiras que entram e saem dos lugares e tal, e a gente está aqui porque a gente acredita nisso. Eu falo para, né, quem é gestante e tudo mais, que a gente acompanha, a importância mesmo de ter esse material armazenado, sabe, de ter a garantia de que, se eu precisar para o meu bebê, vai estar lá disponível, sabe? E a gente vê, quem é mais aí da mídia, né, que está assistindo, sabe que tem artistas que passam por isso, e o desespero que é você entrar numa fila para transplante e ter seu material garantido por um pequeno gesto que né, no nascimento, é muito bom. Então, obrigada por poder estar nesse mundo aí das células-tronco. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? Então, e deixar claro para os clientes que não é de fachada, né? A gestão da qualidade, ela é atuante num banco de sangue de cordão. Nós realmente nos preocupamos, sim, com a segurança desse material, desde o momento da coleta até o momento do armazenamento, na qualidade desse produto, que vai ser fornecido num momento futuro. E é muito gratificante trabalhar na Criogênesis. 11 anos que eu estou nessa equipe e realmente eu gosto muito de trabalhar nessa empresa. A equipe é bem unida.
É muito bom trabalhar aqui. Então, se o cliente quiser tirar alguma dúvida, nossos contatos vão estar à disposição. Tiver alguma dúvida com relação à gestão da qualidade, mesmo com relação a parto, a coleta, por favor, entre em contato com a gente, que Vem estamos aí. visitar, conhecer o laboratório. Isso é legal, estimular a visita para conhecer mesmo, né, aqui presencialmente. Presencial. Obrigado, gente. É isso. Obrigado. Obrigada, vocês. E aqui terminamos mais um CrioTalks, né? E estamos preparando os próximos episódios, né? Vamos entrar no mundo da regeneração tecidual, no mundo do laboratório. Elas anteciparam muito bem aqui hoje, mas nós vamos entrar mais a fundo. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.